Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa fria e chuvosa manhã, na cidade santa de Jerusalém, ontem à noite eu tinha planos. Meus planos envolviam em fazer as minhas orações no Cótel. Mas como eu sempre digo a vocês, o homem faz planos e Deus ri. E durante toda a manhã caíram chuvas intensas sobre Jerusalém, uma verdadeira bênção para o nosso povo. Mas o fato é que só agora eu tive uma janela de oportunidade para sair de casa e eu não quero, evidente, me afastar muito. Vim aqui ao Monte Herzl, que moro muito próximo, local onde já gravei inúmeras mensagens para vocês, mas quero mostrar hoje algo que esses anos todos nunca havia mostrado. Existe um setor do Monte Herzl onde estão enterrados todos aqueles, ou quase todos, que exerceram a função de ou primeiro-ministro, portanto o chefe de governo, ou presidente da República de Israel, chefe de Estado. Curiosamente, o nome mais importante dessa lista, que foi o Ben Gurion, está enterrado no sul de Israel, no Negev. Mas todos os outros, foram enterrados aqui. O primeiro presidente de Israel, que foi o Chaim Weizmann. Evidentemente, eu não quero me deter em cada um deles, porque vocês sabem que o meu objetivo é falar sobre Torá. Existe apenas um único túmulo que eu quero mostrar para vocês, que com certeza depois do túmulo do próprio Theodor Herzl, que está um pouco mais adiante, o patriarca do sionismo, desperta bastante interesse e é enormemente visitado. Com certeza vocês sabem que Golda Meir foi a primeira mulher a exercer a função de primeiro-ministro de Israel. Os que são mais antigos se recordam da liderança de Menachem Begin, que foi primeiro-ministro, Chaim Herzog, que é o pai, o falecido pai do atual presidente de Israel, Yitzhak Herzog, Yitzhak Rabin, e Ariel Sharon. Foi sob seu governo que a Gaza acabaria sendo entregue para o controle da autoridade palestina e finalmente caindo nas mãos do Hamas. E o último presidente que Israel teve, que foi o Shimon Peres, uma figura verdadeiramente mítica da política israelense. Nunca é demais lembrar, Israel é uma república parlamentarista, o primeiro-ministro exerce a função de chefe de governo, o atual, vocês sabem, Benjamin Netanyahu, e o presidente de Israel é Yitzhak Herzog, justamente filho do Chaim Herzog. Fato inédito também na política israelense, não com pai e um filho exerceram ambos a presidência de Israel. Eu vou direto no túmulo que eu quero mostrar para vocês e me afasto um pouco para poder falar de Torá, Evidentemente eu não quero falar de Torá aqui próximo ao túmulo de tantos judeus. A visita ao Monte Herzl, esta verdadeira Disneylândia sionista, deve ser feita por todo aquele que visita Israel, até porque o Monte Herzl não tem só os túmulos dos soldados caídos, mortos pelo terrorismo, mas também tem o Yad Vashem, Museu do Holocausto, outros monumentos importantes, outros museus importantes, que contam a história de Israel. Independentemente das convicções políticas de cada um, é importante o resgate contínuo, que é o túmulo do Shimon Peres, aqui o túmulo do Yitzhak Rabin, que foi o primeiro-ministro assassinado de Israel, e todos aqueles outros que, como eu chamei a atenção, exerceram por algum momento da nossa história, nessa história de quase 80 anos, a liderança política de Israel. Mas o túmulo que eu queria mostrar, a título de curiosidade, para vocês, é o túmulo de Golda Meir, primeira-ministra de Israel de abençoada memória. Aqui tem uma breve descrição das funções que exerceu e do serviço prestado ao povo judeu, e é preciso dizer que Golda exerceu todas as funções que alguém poderia ter exercido antes de ocupar a função de primeira-ministra. Golda foi presidente, por exemplo, da Stadrut, a Confederação dos Trabalhadores de Israel, e ela foi embaixadora de Israel em vários países,
de fato construiu uma vida de serviço ao povo judeu. E cada um desses, que foram primeiros ministros ou presidentes de Israel, cada um deles também a seu tempo prestaram serviço ao povo judeu, independentemente, né, do fato de eu não ser sionista. Eu não posso deixar de reconhecer que foi graças ao trabalho incessante dessas lideranças que o povo judeu pôde ter restabelecido um lar nacional, né? Um lar nacional, um local onde nós podemos viver com relativa segurança, mais do que em qualquer outro país da diáspora. Eu sempre recomendo, quero fazê-lo novamente, que você não deixe de visitar o Monte Herzl. Mas, como todos vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá aqui nesse Shabat, corresponde a Parashat Tetzaveh. A Kadosh Baruch Hu está ensinando a Moshe Rabbeinu como fazer as vestes do sumo sacerdote, do Kohen Gadol. Isso é de suma importância. O Mishkan vai ter início seus trabalhos. É preciso entronizar Aron, irmão de Moshe, como Kohen Gadol. E ele precisa não só, né, receber a bênção de Hashem, mas ter as vestes adequadas para realizar o serviço divino. Afinal de contas, o sumo sacerdote era responsável por manter a comunicação contínua do Criador com o povo judeu, além de, no período de Yom Kippur, também pedir perdão pelos nossos pecados. Eram muitas as funções do Kohen Gadol. E nesse conjunto de roupas que constituíam suas vestes de uma beleza extraordinária, há um elemento, que é o que eu quero chamar a atenção, que vai nos ajudar a extrair uma das mais importantes lições éticas, né, da Torá aqui nesta Parashat Tetzaveh. Está dito em Shemot 26, eu quero lembrar mais uma vez a vocês, estamos no segundo livro da Torá, está escrito em Shemot 26, dos versos 36 ao 38, espaço Kim, 36 ao 38, está dito: e farás uma placa de ouro e puro, e nela vai gravar as seguintes palavras: Kodesh Hashem, santo para Hashem. Essa placa ficava sempre na testa do Kohen Gadol, ela ficava para sempre. E dessa forma, o sacerdote trazia o favor, né, do Criador para o nosso povo. Diante de Hashem, ele gozava do favor do Criador do universo para o povo judeu. Ora, qual é o valor do sumo sacerdote utilizar continuamente uma placa de ouro no qual estão gravadas essas palavras? Como isso, dito de uma outra forma, como isso exatamente trazia favor, o favor de Hashem para o povo judeu? E em que medida ele usava ou não essa placa o tempo todo? Ou seja, quando ele estava fora do Beit HaMikdash, primeiro do Mishkan, depois do Beit HaMikdash, ele também usava a placa. Em que sentido a Torá diz que ele deveria mantê-la para sempre? E para tentar responder essas perguntas, eu me esforcei para lembrar de parashotes anteriores, aqui mesmo, no livro de Shemot, que nos falam, por exemplo, da construção da Aron HaBrit, da Arca da Aliança. Nunca é demais lembrar, ela era de fato o utensílio mais importante do Beit HaMikdash, porque afinal de contas as tábuas, os Lurot, assim como a Torá, ficam guardadas dentro dela. E a Torá nos ensinou, quando o Kadosh Baruch Hu estava nos orientando a construir os utensílios do Beit HaMikdash, daquilo que será o Beit HaMikdash, primeiro do Mishkan, como a mesa, como o altar, e certamente também a Arca da Aliança. A Torá nos ensinou, Kadosh Baruch Hu nos instruiu, de que a arca deveria ser recoberta, tanto por dentro quanto por fora, de ouro, além de ser cercada por uma coroa de ouro. Todos nós sabemos que também havia na tampa, né, da arca 2 querubins. Ora, por que, perguntam os sábios do Talmud, por que é importante cobrir a arca de ouro tanto por dentro quanto por fora, uma vez que depois que as Lurot e a Torá foram colocadas dentro dela e elas foram fechadas, elas não foram mais abertas. Portanto, ninguém podia observar o seu interior. Por que
que a Kadosh Baruch Hu ordenou ao povo judeu que recobrisse internamente a Arca da Aliança com ouro. Se nós conseguimos compreender essa lição, não vai ser difícil entender por que o Kohen Gadol usava uma placa de ouro na sua testa. E devo dizer a vocês que muitos anos atrás, quando aprendi essa lição, ela me emocionou enormemente. O objetivo da Arca da Aliança ser coberta na sua parte interna por ouro é para dizer a cada estudioso do Talmud. E é sempre bom lembrar, quando a gente fala estudioso do Talmud, a gente está falando estudioso da Torá. O Talmud é apenas parte da Torá oral, que o seu interior deve ser igual ao seu exterior. Ou seja, um estudioso da Torá é preciso que ele tenha tanto a sua manifestação externa, por meio de suas palavras, ações, gestos. Deve haver uma congruência, né, dessas manifestações do estudioso da Torá com aquilo que ele guarda no seu coração. Deve haver uma congruência, portanto, entre o exterior e o interior. A qualidade dourada, por assim dizer, da sua personalidade tem que ser completa. Ele não pode ser apenas uma demonstração pomposa, dourada, como alguns pastores por aí usam, relógios Rolex que custam mais de 300 mil reais. Não basta, né, que você expresse apenas exteriormente, né, essa iluminação dourada, por assim dizer. O que o sumo sacerdote precisa, de fato, é emanar, é irradiar coerência. Portanto, o que o Criador está exortando, nos pedindo, não só ao Kohen Gadol, mas a cada judeu, é que a sua aparência externa corresponda, né, àquilo que ele guarda dentro do seu coração. E é preciso dizer que se o Kohen Gadol não fosse puro em suas intenções, ele morria quando ele entrava no Kodesh HaKodashim, no mais santo dos santos. E nós tivemos alguns, né, sumos sacerdotes que de fato morreram, que jamais deveriam ter exercido essa função. E você do outro lado da câmara vai me perguntar, mas Átila, como é que pode ser medido? Uma vez que o Kohen Gadol, se não tivesse de fato essa congruência, morria, como pode ser medido no estudioso da Torá essa coerência, né? Como é que nós podemos saber se de fato ele é da boca para fora, na sua aparência, algo que corresponda literalmente os seus verdadeiros sentimentos? Como é possível identificar aquela que de fato é a sua essência espiritual, aquilo que ele traz dentro de si? E a sabedoria da Torá, por meio dos sábios do povo judeu, nos ensinam que a arena primária, o local onde se trava, né, o bom combate e onde o estudioso da Torá manifesta de fato essa coerência é dentro de casa, é no lar, é no bait, lembrem-se. 2 shurim atrás eu explicava para vocês como ser santo. E eu dizia para vocês que a sabedoria judaica só acredita em santidade daquele que vive as lutas da vida, daquele que constrói uma família, que educa os seus filhos, que ama a sua esposa, que honra a sua esposa. E mais uma vez eu volto a dizer a vocês, é nessa luta, é dentro do lar. E a esposa, evidentemente, é um código da internalidade desse judeu. Se a esposa está infeliz, se há um problema na paz desse lar, ou seja, se não há paz, certamente esse judeu pode até ostentar uma placa de ouro na sua testa, dizendo que ele é santo para Hashem. Mas na prática, a forma como ele vive a sua vida, e o lar é onde, o recôndito do lar é o lugar onde ele manifesta de fato, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, aquilo que ele realmente é. Para os filhos, para a esposa, dentro do lar, nós somos o nosso eu verdadeiro. Portanto, é muito adequado acreditar, aceitar que nós podemos medir a liderança de um judeu no sentido dessa coerência, dessa congruência, quando o que ele diz publicamente corresponde ao que ele vive dentro do seu lar.
Me permitam duas breves histórias. Espero que vocês gostem das histórias que eu conto. Eu sou apenas uma cadeia, um elo nessa imensa corrente que é a história do povo judeu. Cada um de nós deve ter o compromisso de transmitir às futuras gerações essa sabedoria que nós carregamos conosco. O rabino Nosson Tzvi Finkel, de abençoada memória, discursava numa certa ocasião, aqui mesmo, em Jerusalém, para os seus ex-alunos. E vocês podem imaginar como os ex-alunos, já homens, rabinos, correram ao rabino para ouvir as suas sábias palavras, pela oportunidade, talvez, de ouvi-lo pela última vez, de recolher essa sabedoria impressionante. E ele começou a sua palestra, o seu shiur, depois de um Kabbalat Shabbat, uma sexta-feira à noite, né, quando tem início o Shabbat. E depois de horas falando para os seus ex-alunos, a sua esposa, a esposa do Rabino Nosson, vem até ele e diz o seguinte, o interrompendo, para lembrá-lo que talvez as esposas dos rabinos que estavam ali na audiência estivessem com fome. Vocês sabem que sexta-feira à noite nós fazemos o Kiddush de Shabbat, é a primeira refeição do Shabbat. E como o rabino não terminava a conferência dele, eles não iam jantar. E a esposa o interrompeu e disse isso a ele. Evidentemente, os alunos, ao se dar conta do que havia acontecido, disseram ao rabino, só pode prosseguir. Elas podem, as nossas esposas podem esperar um pouco mais. Eles não queriam perder a oportunidade de aprender o máximo que pudessem como rabino. Mas o rabino Nosson não fez o que os seus ex-alunos, ilustres ex-alunos, pediam a ele. Ele respondeu, a minha esposa está com fome. E os ex-alunos dele poderiam acreditar que com a interrupção da palestra, da lição de Torá, que eles haviam perdido alguma coisa, que essa interrupção havia trazido a eles um prejuízo, né, que não poderia ser recuperado, mas não é verdade. Foi justamente o contrário. Esse evento, esse episódio, no qual a esposa do Rabino Nosson interrompeu para dizer a ele que ele já havia se demorado demais na sua conferência e que as esposas dos rabinos aguardavam para comer, essa lição ela foi muito mais significativa, muito mais duradoura para aqueles ex-alunos que voltaram naquele momento a ser alunos do Rabino Nosson, de aprender. Como se diz popularmente, meia palavra basta para se fazer compreender. E a esposa do Rabino Nosson disse a ele, eu estou com fome. E eu preciso que você interrompa as suas palavras para que a gente possa fazer a refeição de Shabbat. Vejam como é poderosa essa lição. E que nos ajuda a entender por que a arena primária das lutas de um judeu é justamente na casa dele. Os alunos, você aí que me ouve do outro lado da câmera e eu também, recebemos uma lição muito mais poderosa, né, com a decisão sábia do Rabino Nosson. Esse é o primeiro relato. O segundo é do rabino também, de abençoada memória, Mordechai Schwab. Ele teve a oportunidade de viver na época do Hafetz Haim. E depois do falecimento do Hafetz Haim, numa ocasião que eu não sei determinar exatamente quando e onde, ele teve a chance de conhecer a viúva, a Rebetzin, a Rabanit, do rabino, do gigante espiritual do povo judeu, Hafetz Haim. E ele não se conteve quando ele conheceu a esposa do Hafetz Haim e fez a ela uma pergunta, que eu confesso a vocês que muitos de nós faríamos. Ele não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou a ela, como foi ser esposa do Hafetz Haim? E ela disse, ele foi merhabed, ele me honrou. A maioria de nós esperaria ouvir algo como a santidade do Hafetz Haim, um rabino de renome mundial, a sua erudição,
outros elementos da experiência extraordinária de viver toda uma vida ao lado desse gigante espiritual do povo judeu. Mas não foi essa a experiência da esposa dele. A experiência dela foi de que ele havia honrado ela. Ele honrou ela. E era isso que ela tinha para dizer ao Rabino Mordechai Schweb. E o que isso significa, Átila? Significa que todas as realizações do Hafetz Haim, a sua extensa obra, né, a sua sabedoria foi validada, testificada pela honra que ele conferiu à sua esposa. Não adianta ser bom para os outros e não ser bom no lar. Não adianta ser bom para o mundo e transmitir uma mensagem que não corresponde às tuas ações dentro dessa arena. Aonde se realiza o bom combate? A arena do lar, a casa, um lugar onde nós devemos ser santos para Hashem também. Nós devemos assumir o fato de que o Kohen Gadol não usava uma placa na sua testa dizendo que ele era Kodesh, santo, para Hashem, apenas como uma manifestação, né, como eu chamei a atenção, pomposa, mas de que ele manifestava isso interiormente, seguindo as lições, né, do rei Salomão. Se você recorrer ao Mishlei, você vai ver que o rei Salomão nos ensina de todas as coisas que você deve vigiar, guarde o seu coração. Aqui não é o coração, ele está falando da mente. De todas as coisas que nós devemos vigiar, a mente é a mais importante de todas. É aonde nós devemos fazer o nosso maior controle, porque é a mente que nos leva nesta ou naquela direção, né? O rei Salomão está ensinando ao povo judeu que é na mente, ou melhor, da mente, que se procede a vida. Ou seja, a tua vida vai ser determinada pelas tuas escolhas. Portanto, tenha cuidado com as escolhas que você vai fazer. Guarde o seu coração, vigie o seu coração. Por que, Átila? A ciência já comprovou. Nós, seres humanos, temos todos os dias algo em torno de 60 mil pensamentos. Acordou, quero ir ao banheiro, quero tomar água, quero tomar café, quero comer um pão, quero sair de casa, quero entrar no carro. 60 mil pensamentos. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Não me perguntem como a ciência dimensionou isso. Mas para mim não é estranho aceitar essa ideia de que nós, seres humanos, temos todos os dias, não importa o teu nível de escolaridade ou de inteligência, nós temos 60 mil pensamentos. Ora, se nós temos 60 mil pensamentos, nós temos que exercer controle sobre cada um desses pensamentos. Isso é possível? É possível. O Kohen Gadol, ele carregando uma placa na sua testa, dizendo que suas ações deveriam santificar o Criador do universo, levava uma vantagem sobre nós, porque ele tinha essa placa como uma lembrança contínua. Embora ele não usasse ela fora do Beit HaMikdash, fora do Mishkan, depois do Beit HaMikdash, é uma metáfora, ele carregava como um sentimento interior, como eu chamei a atenção antes. Deve ser de ouro por fora e deve ser de ouro por dentro. Mas cada judeu usa os tzitzit. A placa era tzi e nós, cada um de nós usa o tzitzit. Qual é o objetivo de usar as franjas nas roupas que um judeu carrega? Para se lembrar que ele é judeu, para se lembrar que ele representa Hashem no mundo, que tudo que ele faz deve ter, né, como seu principal elemento a santificação das suas ações. A placa era uma vantagem do Kohen Gadol, porque era um lembrete contínuo. Mas eu também não sou judeu, eu não uso o tzitzit, não importa. O que importa, até porque muitos judeus não usam, infelizmente, né, não cumprem a mitzvah de usar o tzitzit. Mas nós podemos, ao longo do dia, a cada momento, a cada pensamento, termos também pensamentos dourados, meus amigos. Shabbat Shalom.